Quando tu vai pensar em anúncios, vai criar algum anúncio, vai trocar alguma ideia com alguém a respeito, é praticamente impossível não bater nesse ponto da questão da dinâmica do anúncio. E que muita gente fala, né, até pelo viés do aceleramento de tudo que é rede, que anúncio precisa ser dinâmico pra caramba, que tem que cortar, que tem que botar um monte de transição, que tem que ter dinâmica, tem que ter dinâmica o anúncio, sabe? E há alguns meses eu fiquei trabalhando por outros meses num projeto aí que rodava cerca de uns 2, 3 milhões de faturamento por mês e eu ficava responsável por fazer os anúncios. Eu criava e passava tudo pela minha mão, desde o momento da copy até toda a parte da edição. Seja vídeo, seja design, tudo passava por mim, eu aprovava, reprovava, pedia ajuste e tal, enfim. Por dia eu acabava rodando aí uns 15, 20 conto em anúncios, nos anúncios que eu fazia, né? E quando eu cheguei ali para fazer esses anúncios, o pessoal já tinha muito essa questão do fazer coisas mais dinâmicas, fazer coisas mais dinâmicas. Tinha um cara que ele é responsável pela marca em si e que ele me deu um toque. Ele era o único cara que mexia nos anúncios. Ele entendia tudo de marketing da empresa, no geral. Tinha outras pessoas, ele tinha um estrategista que era sócio e tal, mas ele entendia de tudo. Muitas vezes pediam conselhos dele e tal, a respeito de estratégia, disso, aquilo, mas ele focava muito na questão dos anúncios, justamente, até pela importância, né, dos anúncios. Quando a gente está pensando, tem-se na estrutura de marketing aí, tanto aquisição quanto retenção, o anúncio ele é o primeiro contato do teu dinheiro com o mercado, sabe? Na hora que as campanhas começam a rodar. Se tu tem um anúncio bom, já na hora, já o teu lucro, ele já melhora bastante, o teu ROI, enfim. Se tu tem um anúncio meia boca, tu acaba trazendo gente errada, teus custos vão ficando mais altos, sabe? Então o anúncio é muito dinâmico e muito direto, ele é responsável por impactar todo o resto, sabe, da operação. E ali dentro, quando eu fazia alguns anúncios, muitas vezes, por causa que eu criava o roteiro, e aí a partir do roteiro eu passava para a pessoa ali, grosseiramente, eu passava para uma pessoa gravar, direcionava ali, tinha uma pessoa ali que ela cuidava do marketing de influência, e eu selecionava algumas criadoras ali e tal, produtoras, para gravar e falava, pô, esse roteiro vai encaixar com fulano, e ia pra fulana, e depois que a fulana mandava de volta, eu fazia um outro briefing de edição, dando norte de como a pessoa do vídeo deveria editar, e depois que ela fizesse essa edição, voltava para mim, eu pedia ajuste e tal. E muitas das vezes esse cara aí que era responsável pelo marketing, ele conversava comigo e falava, pô, Arthur, tem que botar mais dinâmica, tem que botar mais dinâmica. E aí, numas dessas, até por testes em outros projetos, anúncios próprios, enfim, eu falei pra ele, cara, o que que tu acha de, vamos cortar essa dinâmica, cara? Ele já ficou meio assim, grilado, sabe? Porque, pô, uma coisa que os caras já estavam fazendo, fazia um bom tempo, habituado ali, e eu já cheguei jogando uma outra ideia, cara, vamos tirar um pouco dessa dinâmica. E por que que eu fiz isso? E muita gente fica justamente nesse viés de, cara, tem que ter dinâmica, tem que ter dinâmica. O primeiro ponto eu já estava pensando em processo, né? Por causa que quando vai colocar muita dinâmica, ficava ruim para eu fazer um briefing ali pedindo edição, porque eu tinha que inserir as cenas, dizia, cara, bota essa cena, depois essa cena, depois essa cena, em prazos muito pequenos de tempo, sabe? Muita gente fala de, tem que ter uma transição a cada 3 segundos, a cada 5 segundos, no máximo tem que trocar de cena, sabe? Pra ter a dinâmica, pra manter a pessoa presa. Só que, na verdade, de verdade falando, o que mantém a pessoa presa é o roteiro, cara. A edição, beleza, ela ajuda, ela contribui muito, total, total. Tem um vídeo muito bem editado, tal, tu vai prender a pessoa. Só que se tu tem um roteiro, o francês, né? Um roteiro bosta, um roteiro horrível, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai prender a pessoa ali. Em contrapartida, se tu tem um roteiro bom, e se tu não tem nada de edição, e a comunicação ela tá fluida, tá bem alinhada com o interesse do espectador, tu vai manter a pessoa ali, sabe? É a mesma coisa que num vídeo aqui, tô eu parado aqui. E, e existem outras N pessoas, criadores de conteúdos gigantescos, assim, que eles gravam conteúdo assim, sem praticamente edição, sabe? Paradinho, simples, falando contigo, falando durante 20 minutos, 30 minutos, às vezes uma hora, às vezes mais. E a retenção dos caras são gigantescas, sabe? Sem cortes, sem transições, sem dinâmicas. Quando eu tô pensando no aspecto visual da coisa, de estar modificando, claro, se eu tenho um vídeo X e eu edito ele, eu posso melhorar, posso contribuir para a retenção dele, para as conversões, para tudo. Só que o que está conversando com a pessoa diretamente é a ideia, é o papo com ela, entendeu? É ali que tu vai valorizar mais ou menos o teu produto, enfim, tudo nasce num roteiro, sabe? Desde quando eu tô pensando numa página, quando eu tô pensando no anúncio, enfim, tudo nasce na mensagem. Se a gente para olhar as coisas cruas, até mesmo uma página aqui na internet, tudo é linha de código, sabe? Tudo é texto, tudo são palavras, sabe? E se a gente imagina uma peça levando para outra, pô, de um anúncio tu tá levando para um
pra uma página e da página depois a pessoa recebe um e-mail, depois não sei o quê. Na concepção disso tudo lá atrás, na criação de todas essas peças, desse fluxo, é tudo uma folha A4 gigante, mas imagina, sabe, que tem o roteiro do anúncio, que depois é uma página, que depois, entendeu? Então, a questão é as ideias. Se tu tem as ideias bem alinhadas, tu pode não ter uma dinâmica muito foda, sabe? Se tu tá pensando em ter um design foda, pensando em ter uma edição foda, pô, beleza, isso vai contribuir, beleza, para tuas conversões, pode ser que melhore, porque muitas vezes acaba não melhorando ou acaba não melhorando muito, entende? Mas o principal viés é tu tá agregando a perspectiva, a percepção de valor em relação a ti, em relação à tua marca, sabe? É diferente quando, porque o visual, ele já comunica antes da mensagem falada, né? Quando tu olha para alguém, a gente, o nosso cérebro, ele já cria uma primeira impressão da pessoa, se não me engano, em 5 segundos. Então, pô, se eu apareço aqui, por exemplo, com a roupa de dormir todo desgrenhado, o cabelo todo estourado e tal, já no primeiro impacto já vai falar o que, que esse cara tem pra me agregar, o que, que esse cara vai falar pra mim. Se eu venho aqui e eu boto uma roupinha minimamente apresentável, eu tô aqui com um relógio, eu tô aqui com meu óculos, cabelinho ajeitadinho e tal, tem um microfone e tal, uma câmerazinha relativamente boa, cara, o primeiro impacto tu já, opa, interessante, já compra pelo visual, pela composição, sabe? Tudo tá comunicando. O visual ele é cerca de 70% da comunicação, entendeu? Só que essa questão, o visual ele impacta, ele chama. Só que eu te chamei, beleza? É a mesma coisa que você tá vendo uma pessoa numa festa, uma pessoa num bar, enfim, sabe? Tu vai trocar uma ideia com aquela pessoa, nossa, pessoa bonita, pessoa arrumada, pessoa posturada e tal, tal, tal. Só que, beleza, tu ganhou a pessoa ali naquele primeiro impacto. Só que depois pra te manter, pra te realmente relacionar com aquela pessoa. E a partir do relacionamento tu converter. Seja pra um checkout, seja pra tua casa, seja por um outro encontro, sabe? Então, o que mantém de verdade, ao meu ver, e pela opinião de vários outros criadores, pessoas gigantes, quando falam a respeito de marketing, de relacionamento, de comunicação, no geral de publicidade, é o roteiro, é a mensagem. Por mais que ela tenha uma representatividade menor do que o visual, que nem eu disse, cerca de 70%, a importância dele é gigantesca. É maior até que eu vejo do que 70%, entendeu? Porque, pensa, é o impacto de 5 segundos. Pum, tu recebeu aquela mensagem, pô, percepção de valor, o cara com relógio, o cara com não sei o que, o cara com não sei o que, imagem e tal, beleza, legal. Só que se eu começar a falar um monte de besteira que não tem nada a ver, que não conecta contigo, tu não vai ficar ali. Se alguém chega pra ti numa festa, no bar, que nem eu comentei, e a pessoa só começa a falar um monte de besteira e abre a boca e não sai nada de bom, tu não vai querer ficar perto. Tu não vai querer ficar se relacionando. Tu não vai voltar ali de novo. Tu não vai partir dali para um outro ponto. Dificilmente, sabe? Então, é a questão, o foco é a mensagem. Eu mesmo já fiz vários roteiros, pencas de roteiros, e até por conta de correria que eu falava pra pessoa, cara, não edita nada. Vão de edição, vão colocar só legenda e acabou-se. Sem transição, sem nada. Que nem eu tô gravando esse vídeo pro YouTube, já fiz anúncios pra Meta ali, por exemplo, pro Instagram, anúncio pra TikTok, anúncio pra Kawaii, que, cara, sinceramente, era a pessoa parada. E todo mundo, não, por causa que tem dinâmica, tem que ter dinâmica, por causa que a rede é todo mundo rápida, entende? E não. Acabava que convertia muito mais. CTRs ali na meta, pessoal já bate palma quando sai um CTR acima de 1. Lógico, depende do tipo de campanha, mas no geral, acima de 1. Já consegui com anúncios da pessoa paradinha, que nem eu tô falando aqui contigo, CTR de 6, de 7, hook acima de 40%, sabe? Custo por clique de 30 centavos, de 20 centavos, então sabe, é um roteiro. Quando tá o roteiro bem alinhado, a pessoa vai ficar. Eu posso ficar quieto aqui, não falar nada, ficar só olhando para ti. Durante alguns segundos, tu não vai embora, quase que eu te agreguei um pouco de valor. E esse valor vai fazendo com que tu queira ficar. E na comunicação, quanto mais eu tenho sustentação para minhas ideias, é isso que faz com que tu compre o meu discurso, que tu compre o que eu tô falando, que tu se interesse, que tu continue ali me escutando. Tá entendendo? Essa que é a questão. E aí as pessoas, elas acabam deixando muito a desejar no roteiro, os discursos são todos iguais, então a pessoa ela pode fazer milagre que for na edição. Mas quando a pessoa aparece na tua tela, por mais que ela esteja vestida de Batman, por mais que ela esteja com a roupa de dormir, seja lá o que for, aquilo vai durar poucos segundos. No momento que ela começa a falar, que tu percebe que é um discurso igual a 99% do mercado, que passou ali dizendo e trazendo a mesma mensagem, tu vai cair fora. Não tem por que tu ficar ali. Entendeu? Pô, já vi isso. Pô, de novo esse papinho. Pô, esse cara vai me vender alguma coisa. Tá entendendo? E essa mesma percepção que a gente tem quando a gente entra numa página, quando a gente recebe um e-mail, quando a gente vê um subject, ali um pré-header, ali de e-mail, um header,
sabe? Então, a questão da comunicação, ela é muito mais ampla do que as pessoas elas pensam. Quando eu estou trabalhando com uma edição, por exemplo, olhando para um visual, eu não tenho só o aspecto de fazer transições, eu tenho que fazer um monte de transições. Não, eu tenho que traduzir o roteiro de forma visual. Isso eu comento, eu falo com vários amigos que são editores de vídeo, que tu tem que compor justamente a tua mensagem, tu tem que fortalecer o roteiro, tu tem que traduzir o roteiro da melhor maneira. A intensidade, as nuances do roteiro, emocionais. Pensa, quando eu tô falando em comunicação, quando eu tô falando em roteiro no âmbito geral, se eu tô olhando para cinema, se eu tô olhando até para o próprio viés de música, por exemplo, para música vai ficar mais fácil de explicar isso. Mas quando eu penso em música, quando eu estava começando a tocar, ou hoje eu toco faz mais de 10 anos, toquei mais de 10 anos profissionalmente, tal, já toco faz uns 13, 14 anos, e quando as pessoas elas pensam em música, ou no início, ou as pessoas que não entendem, o que que é música? Música é bater, tu fazer algum ritmo e tu botar umas notas ali no meio. Isso é música. Só que vai muito além. Através da música, da melodia, tu consegue explorar compasso, tu consegue explorar ritmo, tu consegue explorar a rítmica, as divisões ali dos tempos entre os compassos e tal, sabe? Diferentes composições harmônicas, tu consegue fazer um monte de coisa, sabe? A intensidade da música, num momento, a música ela tá assim, ela sobe, ela desce, ela vai pro refrão, sabe? É a mesma coisa no roteiro. É aí que tá. E uma coisa também, é quando for gravar algum roteiro de um anúncio, uma coisa é tu ler um roteiro, outra coisa é tu interpretar um roteiro. São coisas diferentes. Quando eu tô comunicando com alguém e eu boto um ponto final e a pessoa não respeita aquele ponto, ela passou reto, ela furou o semáforo ali na questão da intensidade que ela poderia dar, por ênfase, por uma puxada que ela dá na pessoa que tá ali como espectadora dela, sabe? Quando eu coloco um ponto, quando eu paro e eu respiro durante alguns segundos, eu tô enfatizando o que eu disse. Quando eu tô falando trechos mais curtos, eu gero mais urgência na pessoa que tá ali do outro lado para me escutar também. Quando eu interpreto isso, quando eu articulo, quando eu gesticulo junto também, o ângulo de gravação que eu tô gravando propriamente, se eu só botar uma câmera reta aqui, eu já gero uma igualdade, por causa que eu tô no mesmo nível da pessoa. Alguns amigos já falaram comigo, Arthur, bota a câmera de cima, bota a câmera de baixo, pra trazer mais autoridade. Eu, não, o papo aqui é reto, é linear, é horizontal. Por isso que a minha câmera ela fica reta. Se eu coloco a câmera de baixo para cima, é um ar de superioridade. Tu vê que no cinema, muitas vezes, quando tá entrando a cena que tá parecendo um herói, ou que tá parecendo um super vilão, alguma coisa desse tipo, a câmera ela vem de baixo para cima. O cara é superior, o cara é maior do que tu. Tá entendendo? E tudo isso é inconsciente. E as pessoas só querem ficar brincando de transição de cena e tem mais um monte de coisa. Fora a composição visual, eu tô já começando a fugir dos feixes de luz aqui, que já começa a aparecer na minha cara. Mas também tem a questão da composição de cor, tem questão de um monte de coisa, a própria roupa que a pessoa tá usando, sabe? Linhas retas, linhas curvas, tem um monte de coisa que tu pode estar explorando quando tu tá fazendo algum visual, seja em relação a vídeo, seja em relação a design, tem muita coisa, sabe? Tem muita coisa que a gente pode explorar. E as pessoas, infelizmente, elas acabam só indo pelo mais fácil, que é o pegar o Ctrl C, Ctrl V de uma fórmula de copy e pegar e copiar as dinâmicas de todo mundo. Só que quando tu pensa que tu tá fazendo isso, tu tá só se encaixando num padrão. E muito do marketing é justamente tu buscar a diferenciação em diversos aspectos. Tu ter uma tal de PUV, proposta única de valor em relação ao teu produto, que teu produto tem que o mercado não tem, entendeu? Uma PUV, entre aspas, na tua comunicação, tu ser único, por isso que se fala de branding, de identidade de marca, porque cada um é um. E se tu for como a maioria, tu não vai se destacar de ninguém no mercado. O que que tu tem de diferente? Por que que você é amigo daquela pessoa? Por que que você anda com aquela pessoa? Por que que tu se relaciona com aquela pessoa? Porque o cara tem aquele traço, aquele outro traço. Por que que ele é teu melhor amigo? Não por causa que ele é assim, ele é assado. A maioria das pessoas não são, pô, esse cara que é único. Pô, quando eu faço tal coisa, eu lembro de fulano, eu lembro de ciclano. É a tua identidade, sabe? E dificilmente tu vai ter uma identidade real, sólida, se tu for que nem a maioria. Se tu vestir a mesma roupa que todo mundo, se tu falar a mesma coisa que todo mundo, se tu editar que nem todo mundo, se posicionar que nem todo mundo. Tá entendendo? O papo aqui ele vai muito longe. Quando a gente tá aí, a gente tá olhando só pra esse viés de edição. E aí, tá, todo mundo tá acelerado, tá acelerado, tá acelerado. É mais um motivo pra simplesmente tu pensar, vou fazer um pouco o contrário. Pum, eu quero romper isso. Só de eu fazer um vídeo que tem uma pessoa parada e já não tem um monte de transição, eu já tô quebrando o padrão. Qual que é o padrão? E todo mundo busca quebrar padrão, quebrar padrão. Só que as pessoas, elas não estão fazendo isso de verdade. Elas só estão falando, mas elas não estão fazendo. Até porque na ideia de criação, tu precisa ousar.
Tu precisa ter coragem para te propor alguma coisa diferente no mercado. Só que tu também só sai da média se tu fizer alguma coisa fora, se tu fizer alguma coisa que as pessoas não estão fazendo, sabe? É preciso ter coragem para se diferenciar, para se destacar, para sustentar uma ideia que a maioria não tá fazendo, sabe? Que a maioria repudia, principalmente. Mas no aspecto de criação, tanto, vamos dizer assim, musical, publicitário, tudo na minha vida, assim, que eu tive contato com pessoas, falando de publicidade principalmente, em questão de propaganda mesmo, a questão não é tu tá usando gatilho X, gatilho Y, aquela campanha por causa que fulano fez, não, é se tu tem sustentação. A comunicação ela é isso. Se a gente vai lá ver uma defesa de um advogado, alguma coisa assim desse tipo, tal, o que a pessoa tá fazendo ali? Ela tá fazendo sustentação do discurso dela. Sustentação. Quanto mais argumentos eu trago para sustentar o que eu estou dizendo, mais plausível é uma resposta, mais as pessoas tendem a acatar. Quando eu estou fazendo uma venda, também, eu tenho que mostrar para a pessoa que ela é capaz de solucionar XY. E eu dou sustentação à minha comunicação. Quando eu estou entregando conteúdo, estou entregando valor, a mesma coisa. Quanto mais eu sustento aquilo, mais a pessoa vê o valor agregado. De que vai fazer mais sentido, e quanto mais eu entrego, mais a pessoa se conecta, mais a pessoa quer ficar perto de mim. Porque a gente tende a ficar próximo das pessoas que agregam valor na nossa vida. Não? É assim que são as nossas amizades. Quanto mais valor, mais íntimo esse laço vai, vai se tornando, entendeu? Então, justamente, quando eu tô pensando só em romper esse ciclo de, pô, não vou ficar editando rápido com um monte de dinâmica, eu já me destaco. Caramba, já me destaquei. Por causa que a maioria tá ali rápido, 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 rápido. Não, respira. Pum, a pessoa para num vídeo que tem só uma pessoa paradinha, opa, já se destacou um pouco. E aí, se tu tem um bom de um roteiro, que tu vai conversar com a pessoa, ali vai prender ela, por que que não vai funcionar? Entendeu? E, claro, eu não tô dizendo, não faça edições, não olhe para isso, não cuide do design, não cuide do teu visual de maneira alguma. É importantíssimo. Atrelado ao branding, atrelado justamente, que eu falei, essa comunicação, o aspecto visual, 70% da comunicação visual tem uma importância gigantesca na percepção de valor. Quando tu enxerga alguém já bem arrumado, tua percepção de valor já vai lá em cima, sabe? Quando tu olha um site bem feito, quando tu olha um anúncio bem feito, só que a gente tem que cuidar que muitas vezes, muita edição, ela já precede o atributo de venda, entende? E quando a gente está em rede social, principalmente, as pessoas elas querem conteúdo, conteúdo. Elas não estão ali para ver anúncios, para ver venda, sabe? Então, quanto mais eu consigo distanciar dessa ideia, melhor. E quando tu vai ver, muitas vezes, ali tu tá passando sequências de stories dos teus amigos, de conhecidos, ou até de desconhecidos, de pessoas que tu nunca viu na tua vida, mas que são populares, vamos dizer assim, que elas estão gravando ali com a câmera do celular mesmo, o banheiro, que estão gravando o amigo, falando não sei o que, besteira, sabe? Sem edição, sem imagem 24K, megapixel, não sei o que, sabe? Então, antenar para isso. Isso também gera mais conexão no viés da própria humanidade, sabe? Da gente se encontrar, da gente ver que aquilo é real, da gente ver que aquilo não tem muito cinema, sabe? Não foi muito, vamos dizer assim, maquiado, que é cru aquilo. A gente se identifica porque é a realidade, entendeu? Então, vale muito a pena pensar nesse aspecto criativo, de ousar um pouco mais em relação à criação e pensar com carinho no roteiro, né? O que tu tá dizendo por aí. Porque é isso que vai fazer real diferença quando tu tá aprendendo alguém, quando tu tá sustentando alguém, quando tu tá se relacionando, sabe? É a tua identidade, como tu se comporta, o que tu fala, a tua postura, entendeu? E não só como que tu aparece. Porque não adianta eu aparecer aqui de terno e gravata e ter um discursinho meia boca que eu não vou te segurar. Ou não vou te segurar mais de uma vez, ou não vou te segurar por muito tempo num vídeo, ou, sabe, não vou te agregar muita coisa, enfim, já vai sair e com o passar do tempo eu só vou viver sozinho, sabe, sem ter pessoas chegando, se interessando pelo meu conteúdo, pelo que eu tô agregando de verdade para elas, que vai muito além da imagem, né, do que elas estão vendo, e sim do que elas estão recebendo de conteúdo, de ideias, sabe, que eu tô propondo para elas aqui através do que eu realmente estou comunicando, que é o conjunto das coisas, tanto visual quanto falado, a comunicação ela vem bem longe, tem um aspecto sonoro quando eu estou olhando para um vídeo que eu posso explorar, que as pessoas não olham também, enfim, sabe, comunicação é um contexto, não é só pegar e fazer um monte de edições num roteiro meia boca, não é isso que vai salvar, entendeu? É isso, espero que tenha gostado desse vídeo, se foi útil pra ti, comenta aqui embaixo se quiser trazer até sugestão de outros vídeos, e eu fugindo aqui, ó, Fist Luz já invadiu aqui minha cara, tá bom? Curte, comenta, compartilha aquilo que você acha que vai ser útil. Fica aí junto comigo para mais melhores vídeos cada vez mais. Valeu, tchau, tchau.